Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente. E a nossa convidada de hoje é a Aline Varela, que está aqui na programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, no Manhã Boa Nova de sexta-feira. Ela também está no Jornal Nova Era, comentarista do Jornal Nova Era, de segundas-feiras, ao lado do Leonardo Cursis. Aline Varela, gratidão por estarmos juntos, Aline! Olá, Damião! Olá, pessoal! Que alegria poder estar aqui nesse programa, gente, convite assim maravilhoso. O nome já diz tudo, né? Sensibilidade. Então eu tô assim, ó, super ansiosa para poder falar sobre o tema de hoje, que está incrível, maravilhoso, Damião. Quanta delicadeza nesse tema, viu? Olha, e antes da gente comentar um pouco do tema, Aline Varela, conta um pouco. Aline Varela por Aline Varela, conta pra gente um pouco de você, Aline. Olha, Damião, hoje eu sou terapeuta, né? Trabalho com as constelações familiares aqui no Tatuapé, faço os meus atendimentos individuais. Além de ser comunicadora aqui junto com vocês, também sou trabalhadora lá da Casa de Paz e Amor, aqui também na região do Tatuapé, palestrante lá. Mamãe de 2 jovens de 22 anos e a minha menina de 21, e estou sendo vovó. Eu já estou entrando na minha segunda geração, isso daí é maravilhoso. A minha vida é maravilhosa nesse quesito, né, de família. Sou uma pessoa que eu sou amante da natureza, de viajar, de conhecer lugares novos, e sempre que eu posso, eu estou nesse contato com a natureza, sempre enfiada no meio do mato, num banho de cachoeira, mas é ali onde que eu consigo me conectar com aquilo que é mais sagrado em mim, sabe? E tá comigo, eu, com o meu eu mais profundo, nessa comunhão aí, muitas vezes com o mais alto, é onde eu me encontro, onde eu me reabasteço. Então, falar de Aline é falar de natureza, é falar de estudos, é falar de humanidade, é falar de seres humanos, né, nas suas diferenças, é falar de família. E falar em família, eu tenho um vozinho, gente, eu sempre vou falar do meu vozinho, porque para mim é um privilégio falar do meu vô, que já está a caminho dos 100 anos, então eu falo, eu ainda tenho um vô, isso daí para mim é uma alegria muito grande. E é isso, essa é a Aline, é essa alegria, esse conjunto, é o viver bem, sempre com sabedoria, sempre de uma forma saudável e de uma forma muito leve, Damião. Olha aí, pronto. Agora você já conheceu a Aline Varela. E a gente vai falar então agora do tema de hoje. E a gente pegou ou isto ou aquilo de Cecília Meirelles. E o poema diz: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, de Cecília Meirelles, e fala muito nesse poema, Aline, de nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Aline Varela. Exatamente, Damião. E quando nós paramos para olhar para isto ou para aquilo, como ela traz de uma forma muito sábia, uma forma muito lúdica, porque esse poema ele é um poema
voltado para o público infantil, né? Para as crianças começarem a aprender, a escolher, a raciocinar daquilo que realmente vai ser importante para ela, né? E como você trouxe a questão do livre-arbítrio, né? A responsabilidade que nós temos em cima das nossas decisões, enquanto hoje somos adultos. E muitas vezes, Damião, a gente se perde, porque a gente não sabe o que escolher, a gente não sabe o que fazer. E quando a gente entra muito nessa polaridade, ou nesse conflito, vamos dizer assim que é melhor, né? Quando a gente entra nesse conflito de eu não sei se é isso, se é aquilo, qual é o melhor caminho, qual a melhor decisão, de uma forma um pouquinho mais terapêutica, talvez eu esteja assumindo o lugar de uma criança, né? Eu volto a olhar como uma criança, porque a criança tem os seus processos de indecisões. O adulto, ele já tem mais certeza daquilo que ele quer, ele tem um olhar de definições, né? O que é melhor, o que não é, onde eu vou correr um risco, onde eu não vou, se aquilo é bom, se aquilo não é. A criança ainda está naquele processo de compreender, de olhar, de analisar, de esmiuçar, de saber realmente qual o melhor caminho a tomar. Isso não quer dizer que nas dificuldades da vida, né, nos nossos desafios, a gente não passe por isso, porque a vida, Damião, ela é tão sábia e ela é tão incrível que ela coloca situações na nossa vida, porque muitas vezes a gente fica pedindo, poxa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e de repente a vida começa a te trazer, aí você percebe que a vida está te trazendo aquela situação da qual você sempre quis, e aí você vai ter que decidir se você vai querer realmente aquilo ou se você vai ficar do jeito que você está. Então, quando nós podemos olhar para este poema maravilhoso dela, a gente tem que olhar para as nossas responsabilidades de escolha, diante daquilo que nós estamos fazendo, diante daquilo que nós estamos querendo, daquilo que estamos buscando, ou simplesmente a vida traz para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso burilamento. Então, viver este poema é viver justamente essa polaridade da vida, né? É as escolhas que iríamos sempre precisar fazer, porque a gente faz escolha todos os dias. E a escolha mais simples que nós fazemos, Damião, é quando a gente acorda. Ou eu posso continuar dormindo, ou eu levanto. A gente fala, eu tenho que levantar, mas tudo bem, eu tenho que levantar, mas eu tenho que levantar agora? Ou eu posso levantar daqui a pouco? Então, a gente percebe que a gente sempre vai ter essa dualidade nas menores coisas que acontecem durante um dia. Então, se a gente pega todos esses pouquinhos durante o dia e junta, nossa, deu um montão, né? Já não é um pouquinho, já é um montão. Mas um montão de decisões que nós tivemos que tomar durante o dia. Isso da pequena coisa até uma situação mais complexa, muito mais grave. E aí a gente pode entrar mesmo numa questão assim, mais complexa e dolorida mesmo, Damião, mas é justamente para a gente poder refletir sobre isso, né? Na época do Covid, quando ainda não se tinha tratamento e ainda estava morrendo muitas pessoas, e as pessoas chegavam nos hospitais, qual eram as escolhas que o médico tinha que fazer? Ali foi terrível, mas o médico ele tinha que abrir mão de muitas pessoas e dar prioridade para aquele que tinha condição de se salvar, né? E tipo, você vai morrer de qualquer jeito, então a gente te coloca no outro leito, vamos tentar salvar esse. São escolhas duras, são escolhas pesadas, mas são escolhas racionais. E escolhas nesse sentido nós fazemos também todos os dias da nossa vida. Então, refletir sobre este poema, mesmo sendo um poema para as crianças, né, para poder trazer essa maturidade para as crianças poderem se desenvolver, nós, enquanto adultos, nós também temos essa responsabilidade dos conflitos que nós carregamos, Damião, na nossa alma. Porque se a gente não tivesse conflito dentro da nossa alma, dentro da nossa existência, a gente não estaria nem aqui, né? Acho que a gente estaria em outro planeta, né? Ou estaria de anjo protetor, ou a gente estaria aí de mentor de alguém, mas não estaria aqui,
Mas se nós estamos aqui, é porque ainda nós temos esses conflitos internos que precisam, neste momento, ser ajudados. E aí a gente olha para a questão do conflito, e quando a gente fala em conflito, a gente já assimila com o quê? Com dor. Processos doloridos, né? E isso vem com a outra palavra, sofrimento. Então, fazer escolhas, muitas vezes, é um sofrimento muito grande. E fala assim, nossa, mas a gente vai sofrer sempre. Sempre que a gente entra na dúvida, né? Porque a gente não tem certeza. Enquanto nós vivemos a dúvida do isto, do aquilo, eu vou, eu fico, eu caso, eu arrumo uma bicicleta, eu continuo morando aqui, vou para outro país, enquanto eu convivo no conflito e eu não tenho uma decisão clara, eu vou viver ainda nesse processo de sofrimento, Damião. Olha que interessante tudo isso. E é lindo, né? Que é aquilo que você falou, né? Um poema para as crianças de Cecília Meirelles ali, mas é perfeito, a gente se encaixa, né? Porque essas questões ficam martelando as nossas cabeças o dia inteirinho, esquerda ou direita, que caminho seguir, que atitude tomar. E assim vamos escolhendo o dia inteiro, a vida toda, a eternidade sem fim. Escolher entre brincadeiras e responsabilidades, escolher entre ficar ou correr, fugir das responsabilidades assumidas antes de sairmos aí do plano espiritual para uma experiência nessa grande escola chamada Terra. Quer dizer, a gente traz isso para a doutrina que parece tão perto, porque o dia todo, é o que você disse, né? Você vai acordar agora ou depois, né? O quanto acontece, né, no nosso dia a dia esses questionamentos, ou isso ou aquilo, né, Aline? Total, Damião. E quando a gente fala na questão da doutrina espírita, né? E nós vamos ouvir as palestras que sempre são maravilhosas, com tanto conteúdo, né? Com tanto ensinamento. E a gente fala, nossa, agora tá fácil. Não, gente, não tem nada fácil. É fácil de a gente ouvir, é fácil de a gente achar que é bonito, né? Olhar para a reforma íntima de uma forma assim deslumbrante, falar, o dia que eu conseguir fazer a minha reforma, eu já estou em outro patamar. Gente, mas isso dá um trabalho tão grande, porque nos obriga a abrir mão de quem nós somos hoje. Então, a gente entra no processo de desconfiguração daquele meu eu, daquilo que eu me formei até agora. E aí eu preciso me reconfigurar para um ser humano diferente, mas mantendo a minha essência. Então, não tem nada de fácil. E aí vai começar esses conflitos. Eu mantenho agora, faço, não faço, adio, não adio. Aí você vai lá, começa um tratamento, ouve, né? Você entende que você precisa fazer um determinado movimento para que as coisas comecem a mudar, mas para fazer esses movimentos, nós precisamos de um esforço tão grande dentro de nós, Damião, tão grande de dentro de nós, que às vezes a gente desiste justamente por causa da demanda do esforço, né? E dentro da constelação, é até legal puxar um pouquinho disso, nós chamamos esse esforço de alma, né, de fazer as coisas diferente, de boa e má consciência, Damião. A boa consciência é aquilo que nos mantém daquele jeito, ó, uma boa, né? Eu já estou acostumada, eu já sei como que faz, a minha vida é assim, a minha família funciona daquele jeito, não vamos mudar porque está tudo bem. E a má consciência é justamente aquele convite para a gente poder fazer o diferente. Fazer diferente, ele é muito difícil. Eu gosto até de falar assim, que é que nem um elástico. A gente puxa, 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 puxa esse elástico. Ainda nós estamos vivendo a boa consciência, porque está aqui. Viver a má consciência é falar assim, realmente eu não quero isso. Pum, eu arrebento esse padrão. Então, é isto ou aquilo. Ou eu arrebento esse padrão e faço algo diferente daquilo que a minha alma está querendo, porque são as escolhas que nós temos que fazer, né? Porque se eu quero um resultado diferente na minha vida,
eu preciso realmente de um esforço maior para poder fazer as coisas diferentes. Mas, ou eu escolho, na hora que está arrebentando, eu falo assim, não vou arrebentar não, porque vai doer, e o elástico volta. É mais fácil o elástico voltar do que o elástico arrebentar. Então, fazer essas escolhas, primeiro que as escolhas elas vão se tornar obrigatórias. E aí a gente entra num outro problema. Quando eu olho para as escolhas do isto, do aquilo, como traz a Cecília Meirelles, né? Ou se tem sol, ou se tem chuva, ou se tem chuva, se tem sol, né? Quando eu entro nessas divergências e eu não consigo fazer uma escolha pontual, ou eu não consigo fazer uma definição pontual em relação a isso, o que acontece? Acontece que eu vou gerar em mim um caos, né? E aquele caos por dentro de mim vai começar a piorar, e eu vou ficar pior, mas eu não consigo tomar uma decisão, mas eu não consigo resolver, porque eu quero vivenciar aquelas duas situações. Eu quero ir para o mar, mas eu também quero tomar um banho de cachoeira, né? Mas não dá para mim colocar a cachoeira dentro do mar ou colocar o mar dentro da cachoeira e viver aqueles dois momentos juntos. Não cabe. Em tempo, espaço e realidade, não cabe. Então, como que eu hoje consigo olhar para tudo isso, de querer viver inúmeras situações daquilo que minha alma está pedindo, né? E eu não poder viver tudo aquilo de uma única vez. Aí aquela ansiedade vai sendo gerada, né? Aquela ânsia de viver, porque eu preciso, eu quero andar de bicicleta, mas eu preciso estudar, né? Ou eu vou comprar um docinho e guardar e gasto meu dinheiro, ou eu guardo meu dinheiro, não vou comprar o meu doce, mas eu queria guardar dinheiro e queria comprar um doce. Essas divergências, quando não são resolvidas, elas se aumentam numa questão emocional dentro de nós, que isso vira uma panela de pressão, porque a gente não consegue definir. E por mais que a vida fala assim, escolhe, porque na hora que você escolher, a vida vai ficar mais leve, mas você não consegue fazer essa escolha. É difícil para você fazer essa escolha. Então você vai passando tempos e tempos e tempos e tempos, vivenciando justamente essa situação que podia ter sido resolvida, mas ela vai se tornar uma pressão na sua vida. E aí você começa um outro processo de cobrança, porque eu preciso escolher, porque eu preciso definir, minha vida não anda por causa disso. Aí você fala, não, mas agora eu vou definir, mas aí chega na hora, você não consegue. Então você vai viver esse conflito gerado de um olhar, de uma visão mais infantil, porque você não está permitindo que o seu lado adulto assuma essa responsabilidade, essa autonomia de poder resolver. Porque é aquilo que eu falei, né? O adulto, ele sabe exatamente qual é o caminho que ele tem que tomar, qual é o caminho que ele tem que fazer para resolver as questões dele, que não vão prejudicar ele, que vai ser uma tomada de decisão muito boa para ele. O adulto sabe. E aí faz aquela outra pergunta: o quanto da nossa vida é regida por um lado ainda infantil, né? A nossa criança interior ainda se manifesta nessas tomadas de decisões no nosso dia a dia. Aí é o convite para as nossas reflexões, né? Quem imaginaria que um poema tão simples, lindo, mas com uma profundidade incrível, podia trazer tantas reflexões assim para a gente, Damião? Olha, e é interessante, né, Aline, que você falou de você falou da gente fazer o movimento, você falou das escolhas obrigatórias, você falou ali da cachoeira e do mar, e que você falou que o adulto sabe. Mas aí o adulto sabe, mas também você que trabalha como terapeuta sabe que é difícil escolher qual o melhor, ou isso ou aquilo, né, Aline? É muito difícil,
Por mais, é aquilo que eu estava falando, por mais que às vezes nós sabemos das consequências, por mais que a gente olhe e fala, eu sei que ali é o melhor para mim, eu vou ter que arrebentar este elástico. E arrebentar este elástico, Damião, quer dizer, eu estou cortando ou quebrando tudo aquilo que me faz pertencer a algo. E aí, quando eu coloco em risco o meu pertencimento em alguma situação, eu recuo. Porque o ser humano ele tem uma necessidade básica de pertencer a um grupo, a, a um segmento, a um processo no trabalho. Ele precisa pertencer, ele precisa entender que ele faz parte daquele contexto. Porque senão ele se sente isolado, ele se sente negado, né? Então, quando o ser humano sente que ele pertence a uma tribo, a um grupo de pessoas, quando ele percebe isso, ele vai fazer de tudo para se manter lá dentro. Então, ele se mantém ali. E se algo coloca em risco essa saída dele, vai ser difícil. Por isso que as nossas tomadas de decisões ela é muito difícil, porque geralmente não envolve somente a gente, vai envolver outras pessoas, vai envolver naquilo que realmente para nós é importante, numa questão de uma sobrevivência, de pertencimento, porque eu não consigo me ver sozinho. Por mais que eu veja que eu falo assim, não, eu vou mudar para o grupo ali do lado do vizinho, mas vai falar, ai, não vai ser a mesma coisa, aí é outras pessoas, eu não conheço ninguém, é um lugar diferente. Pode ser que, né, um exemplo, a palestra de lá não seja como eu estou acostumada aqui. Sabe, a gente começa a olhar para paralelos, vamos dizer assim, né, dessas situações. E ali a gente começa a entrar nesse processo de autossabotamento, mesmo sabendo que essa mudança ela vai ser tão importante, que vai ser tão salutar. Então, a gente se desvencilhar, né? Deixar o velho para trás, para a gente poder seguir para um novo, é muito difícil. Porque a gente não sabe quanto peso emocional tem, a gente não conhece as histórias, eu não sei do que aquela pessoa está sendo leal ali, né? Porque ela carrega uma lealdade dentro da alma dela para poder pertencer. Então, para poder romper, né, todas essas escolhas, exige muito. Então, isso vai ser um trabalho de autoconhecimento, de aprimoramento moral daquela pessoa, de uma compreensão para ela poder respirar fundo e falar assim, não, agora eu tenho condições de dar um passo nessa direção. Talvez esse rompimento, né, ou essa decisão, um cessar desse conflito, não venha simplesmente assim, vou sair, né, me transformei. Não, mas talvez ele venha justamente nesse primeiro passo. Vou respirar e falar, agora eu posso dar um passo nessa direção, para que ela também vai se dando essa oportunidade de se reconhecer, de entender que é um movimento da alma dela que está levando ela para isso e que está tudo bem, que ela não vai ficar sozinha, que mesmo que ela saia daquele contexto, ela vai poder vivenciar um outro novo de uma forma mais ampla, mais leve, mais gostosa, mais dinâmica, e até muitas vezes, Damião, até libertadora mesmo, entendeu? Porque às vezes a pessoa está com uma âncora no pé e não entende. E ela fala assim, ai, minha vida está tão pesada, mas tem uma âncora lá segurando. E a vida fala assim, chega, né? Vá voar. E ela não consegue cortar aquela âncora do pé, porque existe uma lealdade ali, né? Existe um amor ali que a gente não enxerga. Mas ela fala, eu quero voar. E aí ela faz todo um esforço para poder voar para a vida dela, mas ela não vai, porque tem algo que segura. Então ela fala assim, hoje eu não vou cortar, mas eu vou desamarrar um pouquinho e vou dar um outro pulo. Então ela vai lá e dá um pulo, ela consegue voar um pouquinho, mas ela retorna. Aí, outra vez, ela já consegue
voar mais, e aí ela já não retorna tanto, e assim vai. Então, quando a gente olha para escolhas, para decisões, para conflitos, para sofrimentos, né, e tantas outras coisas, nós precisamos olhar com respeito de uma seguinte forma, que seja, eu preciso fazer isso um passo por vez, né? Eu quero ir para a cachoeira, então hoje eu vou para a cachoeira. E nessa cachoeira eu vou aproveitar aquele meu momento, eu não vou ficar pensando no mar, porque senão eu não consigo nem aproveitar a cachoeira e muito menos o mar que está mais longe. Então, o que a vida me traz hoje de oportunidade é isso, então eu vou viver isso hoje, o presente, o aqui e o agora. É hoje, é agora. Então, eu vou tomar meu banho de cachoeira, vou sentir o mato no meu pé, vou tomar o sol. Se chover, eu também vou estar lá no meio da chuva. Enfim, eu vou aproveitar o meu momento, o meu estar presente. Porque se eu fico nisso, no aquilo, eu fico nos lugares e não vou vivenciar o meu momento. No outro momento, eu vou estar onde? Eu vou para a praia. Lá na praia, eu vou nadar no mar, vou fazer castelinho, vou ficar sentada na areia, eu vou estar vivenciando o meu presente. Então, falar deste poema também é um convite de vivenciarmos o nosso momento atual, de vivermos esse presente agora. Então, agora eu estou aqui, eu e o Damião, conversando, falando desse programa maravilhoso, desse poema lindo. Imagina se eu começo, nossa, tem que fazer almoço, eu não cozinhei feijão, ai, tem criança, vai ter que ir para a escola, eu não vou conseguir me dedicar aos meus 100% aqui. Então, eu preciso aprender a estar presente, né? Para eu poder estar inteira e entregar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. E isso também é um aprimoramento de reeducação que nós, enquanto seres humanos, nós também temos, de nos reeducarmos, de sair dessa ânsia de eu preciso chegar lá, eu preciso estar lá, mas agora eu estou aqui. Então, eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor neste momento exato aqui, Damião. E é interessante, né, Aline, porque você vê, o poema ele vai trazendo tantas reflexões, né, para a gente muito, o tempo todo, e uma delas, a Cecília Meirelles também traz ali, né, e que é uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Só que quando ela fala isso para né, a gente tem a questão da bicorporiedade, que é estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu não sei se você lembra aquela historinha do Eurípides Barçanufo, né? Sorrindo após uma transe durante uma aula. Presta atenção, alunos. Estive há pouco tempo em uma residência atrás da Igreja do Rosário, fazendo um parto difícil. O marido não sabe que já é o pai, que já é pai, que está a caminho daqui, vem a cavalo, com a roupa de montaria, e ele está, neste momento, apeando em frente ao colégio, vai agora subir os degraus da escala. Quando ele entrar na sala, os senhores devem ficar de pé e depois sentar. E ele vai entrar, e o homem com chapéu e roupa de montaria entrou muito aflito, pedindo a Eurípides Barçanufo que fosse urgentemente fazer o parto, pois a mulher estava passando mal. Acalme-se, respondeu o médium, sorrindo. Fiz o parto há 5 minutos atrás. Não é possível, senhor Eurípides. Há 5 minutos eu teria visto o senhor pelo caminho. O senhor não me viu porque eu fui em espírito. Devo dizer que eu vi o senhor. Pode voltar para sua casa sossegado. A menina que nasceu é bonita e forte. O homem duvidou e ainda levou Eurípides Barçanufo, né, para a casa dele, e ia lá, chegando lá, ele encontrou a filhinha deitada ao lado, e a esposa ainda dizendo: o senhor não precisava vir de novo, não, senhor Eurípides. Eu e o bebê estamos passando bem. Então, Eurípides regressou ao colégio para continuar a aula interrompida. A gente ainda tem isso também, né, Aline? Nós espíritas temos essa vantagem, né? Quando nós temos esse dom, como Eurípides, né? De simplesmente eu vou me desdobrar aqui, vocês continuam aí um minutinho, mas eu já volto porque eu preciso ir ali que estão me chamando. Gente, eu fico imaginando isso, Damião. Imagina você no meio do programa falando assim: calma aí, 2 minutinhos eu já venho, pá, se desdobra, vai, faz o que tem que fazer então, já voltei. É uma coisa meio louca, né? Mas graças a Deus essa loucura a gente entende
pelo conhecimento que nós temos. E, né, é para poucos. Eu falo que, para isso, eu estou bem longe de bicorporiedade, de me desdobrar, ir para algum lugar, fazer, porque eu acho que eu já faço muita coisa só com encarnada aqui, ó, sem me desdobrar, já estou fazendo muita coisa. Imagina se eu resolvo inventar isso, aí não vai dar muito certo, não. Mas é oportunidades. Mas ele também, né, tinha aquela missão, né, do trabalho, do curar, na época dele, as limitações, enfim, tudo isso. E se a gente traz para hoje um trabalho de um médium assim, com esse dom, né, da bicorporiedade, eu estou pensando aqui, tá? Estou pensando aqui. Qual seria a utilidade desse médium nessa consciência que ele tinha? Porque ele tinha clareza do que ele estava fazendo. E apesar que muitas vezes eu já ouvi dentro das casas espíritas que às vezes a gente está num determinado lugar e bate aquele tupor, aquele sono muito grande na gente, né? E aí a gente não tem nem como aguentar, a gente dorme mesmo, e em questão de minutos a gente se refaz e volta. E já falaram para mim que isso daí é uma forma que a gente tem de se desdobrar para algum trabalho que está precisando da gente naquele momento, né? O nosso mentor está do nosso lado, leva a gente faz o que tem para fazer e retorna. Só que a gente não tem consciência porque a gente dorme, né? E a gente tem essa chavinha que nos apaga a memória. Mas isso já aconteceu algumas vezes comigo. E chega um momento de vigilância que a gente fala assim, eu preciso dormir, mas é 5 minutos. E a gente sabe que não é o dormir, né? É algo que precisa acontecer ali. Então, a gente entra nesse processo de desdobramento. Isso, eu tinha uma amiga que acontecia isso, Damião, e ela falava assim, Aline, fica aqui comigo, mas eu preciso aqui de 10 minutinhos que eu preciso receber uma mensagem. E eu ficava do lado dela esperando, ela, pum, dormia, voltava e falou assim, pronto, como se nada tivesse acontecido. A mensagem era isso, nananana, pronto, vida que segue. Então, a gente vai aprendendo também, né? Então, viver em 2 lugares ao mesmo tempo, acho que dá, no sentido mediúnico, assim como Eurípides, assim como essa minha amiga, enfim, mas eu não vou mentir, não. Eu, no meu particular, deixa eu ficar acordada, já basta eu dormindo de noite, né, tendo que fazer minhas horas extras no plano espiritual, mas poder vivenciar essa dualidade de uma outra forma. E acho que porque senão a gente fica cheio de tarefa, né, Damião? A gente já não faz nada na vida, né? Imagina mais uma coisinha, não vai dar muito certo, não. E é bem isso, né? São muitas as coisas que a gente já tem para fazer, e às vezes é aquilo, né? Eurípides, e o Chico também, Chico Xavier também tinha um pouco isso, né? Que tem algumas histórias do Chico que ele conta também, que está dessa forma, mas é da gente parar e falar, pera um pouquinho, ainda bem que tem algumas pessoas que têm essa possibilidade aí, e de fazer todo esse trabalho. Não é para todos, não é para todos. E aí também, né, no poema, ele fala, né, das questões climáticas, cada vez mais bagunçadas, chuvas demais, calor demais. Será que estamos aí maltratando tanto a natureza dessa forma, Aline? Estamos, sim. É triste, mas estamos, sim. Hoje nós estamos tendo a colheita daquilo que impensado, inconsequentemente, se fez durante muitos anos, né? Sem saber das causas, né? E também a população era outra, não tinha tantas pessoas no planeta, a educação antiga também era outra, não se tinha essa visão do reciclado, não se tinha a visão do joga no lixo, não se tinha, né? Eu lembro quando era pequena e a gente ia para a praia, tinha muito lixo na praia. Não que hoje não tenha, mas hoje as pessoas têm mais consciência do que aquela época. E tá tudo bem, se come, joga aí. Eu lembro que eu era muito pequena, mas eu lembro das minhas tias, com a minha avó, falava assim: chegou
os ônibus dos farofeiros, e domingo as praias ficavam lotadas de ônibus, e quando ia ver a praia estava aquela loucura, o pessoal ia embora e aqueles lixos ficavam, enfim, né? Não se pensava em plástico. Para as donas de casa, foi revolucionário uma sacolinha de plástico. Não ter que carregar sacola de papel na mão, né? Que rasgava, que não era produtivo. Sacolinha de plástico, a gente põe o lixo dentro, se pode fazer isso. A garrafa PET. Então, assim, foi a tecnologia que foi inovando para facilitar a vida do ser humano, porém, facilitou, mas também não houve um cuidado do que aquilo ia agredir o meio ambiente, porque ninguém olhava para o meio ambiente. Então, hoje a gente está colhendo e estamos tendo as consequências daquilo que nós mesmos fizemos. Os excessos de gases soltados pelos carros, pelas indústrias, as poluições dos nossos rios. A gente sabe que São Paulo é uma cidade totalmente fluvial, é uma cidade de águas, né? E os nossos rios estão como? Não tem rio, né? Tem uma passagem de esgoto a céu aberto, que não é tratado, e é uma tristeza isso, porque você pega fotos que não dá 100 anos do rio Tietê aqui, o pessoal ia nadar, e eu fico imaginando, como eu gosto de água, né? Eu gosto de... Que delícia, se eu tivesse vivido aquela época, eu ia viver lá no rio, gente, a nadar no rio todo dia que desce. Então, assim, a gente se perdeu muito, não houve um cuidado, e não há uma política séria que fala, não, vamos tratar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e se mantém esse propósito. Hoje nós estamos cientes que a nossa floresta amazônica vai só mais 25 anos. Mais 25 não, mais 45 anos. Que até 2050 ela acabou. Não vamos ter mais rio, não vamos ter mais planta, não vamos ter mais árvore, não vamos ter mais uma fauna rica, maravilhosa, não vamos ter. Por quê? Não se tem um olhar para isso, é um olhar muito egoísta e de poder, né? Onde que o dinheiro, infelizmente, acaba falando mais alto, o importante é o meu agora, o que vai ser daqui para frente não importa, mas eu estou olhando para isso agora. Então, assim, nós vamos ainda colher muitas coisas muito trágicas, muito tristes, mas por consequência dos nossos maus hábitos, dos nossos maus atos, da nossa negligência, do nosso não olhar, de tentar fazer por onde, tentar amenizar isso, né? Mas todo mundo está jogando ali, eu também vou jogar, por que eu não vou jogar? Faz a sua parte. O ditado de vovó, né? Você não é todo mundo, realmente, eu posso fazer diferente. E aí, se eu faço diferente, talvez eu seja o exemplo de outras pessoas começarem a fazer diferente. E aí, esse diferente, a gente vai indo do pequeno ao amplo, porque em larga escala, gente, a gente não vai conseguir fazer. E eu falo, a época que o planeta respirou foi, infelizmente, na época que mais seres humanos morreu, que foi agora no Covid, que todo mundo, por medo, se trancou dentro de casa e o planeta pôde respirar. Os canais se limparam, a poluição diminuiu, os animais ficaram soltos, né? Tipo, eles tiveram a liberdade deles de eles se manifestarem. E aí onde que entra um pouco também desse poema, se a gente for buscar nessa parte mais reflexiva, no sentido disso, ou é nós, ou é eles, ou é nós, porque a gente não sabe conviver dentro dessa humanidade maravilhosa, dentro desse planeta. Então nós vamos destruindo, nós vamos cavando, nós vamos fazendo buracos. Tá tudo bem se uma cidade acabar, eu pago ali uma indenização de 1 milhão e acabou. Mesmo que tenha lá ficado centenas de famílias sem morar, mas eu não tenho responsabilidade com isso. Detonei com uma cidade, detonei com uma estrutura, matei um rio, acabei com uma floresta e tá tudo bem. E na realidade, Damião, não está nada bem. E na realidade, daqui para frente, a gente passou aí por um período de calor muito pesado, muito quente,
E aí, em contrapartida, lugares com chuvas violentas, e a gente está tendo ondas que a gente nunca teve aqui. Então, assim, está acontecendo coisas que nunca aconteceu. Lei de causa e efeito, ação e reação, enfim. A natureza está trazendo a devolutiva, né, a conta para nós pagarmos. Né? A gente consumiu, paga agora. E aí a gente vai ter que arcar com isso. E nós vamos ter que nos adaptar a todo esse novo processo. De saber que quando vai chover, a gente precisa estar num lugar onde que não alague, que a gente tenha condições de ficar bem, né? Se a gente está na praia, já não está mais próximo da praia, está mais afastado, porque pode vir ondas. Se a cidade perto de rio já começar a sair, despovoar aquela cidade para outro lugar, para poder começar a manter em segurança. Ali está fazendo muito frio, então eu vou para um lugar que fica um pouco mais quente. Então agora começa uma nova reconfiguração geográfica, né? E social do planeta. Onde está frio, está muito frio. Onde está calor, está muito quente. Se encontrarem um lugar assim que tem uma primavera, um outono, vocês me avisam, porque eu estou indo para lá, porque eu não vou dar conta nem de ficar num lugar muito frio, nem de um lugar que vai ficar muito quente, Damião. Estou correndo disso. E Aline, olha que gostoso, né? Você que está aí nos acompanhando no YouTube Tatiana Benites, na Rede Boa Nova de Rádio, aqui no programa Sensibilidade. Aline Varela falando de Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. A gente está indo para os 2, 3 minutinhos finais. Espaço, então, para a sua mensagem final. Aline Varela. Nossa, gente, o programa passa muito rápido, né? Olha, eu falaria assim para as pessoas que, diante do que foi falado hoje, né, das dualidades das vidas, de a gente aprender de primeiro a aceitar as situações que a vida nos traz, né? Porque as escolhas elas sempre serão obrigatórias. Enquanto nós não escolhermos, nós vamos viver um período de sofrimento. Então, se vocês não querem sofrer, busquem, né, a sabedoria de fazer as escolhas da melhor forma possível e lembrar que a vida é isso. É a gente se adaptar aos caminhos que ela nos traz. E aí eu queria fechar, literalmente, com um poema que também é dela, acho que foi até o último poema que ela escreveu, que é um trechinho, justamente, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós falamos até agora, né? Quando a lua no terraço fica todo luar, é lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem para que ninguém os maltratem. É o último andar. Então, se a gente não quer que ninguém nos maltrate, então nós precisamos achar o nosso lugar diante de todos os conflitos e nos mantermos exatamente naquele ponto que eu falei das grandes decisões, da tomada das rédeas da nossa vida, para que a gente possa seguir de cabeça erguida, com fé, com confiança, né? E acreditando, acima de tudo, que nós sabemos exatamente o caminho que devemos tomar, mesmo que aquilo doa naquele momento, mas depois dessa tomada de decisão, a vida ela simplesmente segue. Então, meu beijo a todos vocês, fiquem com Deus. Damião, gratidão pelo convite. É uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez, né? Nesse programa pela primeira, mas estamos sempre juntos, viu? Gratidão. Obrigado, Aline, gratidão toda nossa. E é isso, né? Falamos de Ou Isso ou Aquilo, de Cecília Meirelles, com a Aline Varela. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Gratidão, Aline. Obrigado! Você ouviu o programa Sensibilidade.